Oi, boa noite, ou bom dia, né? Que pra mim é boa noite, mas pra todo mundo acho que é bom dia. Tô meio perdida aqui no YouTube, não sei direito o que que eu tô fazendo, se tá dando certo ou não. Então vocês vão me falando se tá aparecendo as coisas aí pra vocês. Aí tem um delay entre o que eu falo e o que aparece no YouTube. Demora um pouquinho até o YouTube transmitir, então às vezes eu fico meio perdida por causa disso. Mas tomara que dê tudo certo. Então, essa é a segunda live do Milkau e a primeira live aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre como vai ser o Milkau de novo, para quem não viu ainda, quem não sabe. E também vou falar um pouco sobre a minha Mil, que eu comecei hoje, né, dia 20. E eu fiz o question e avancei um pouquinho. Mas primeiro eu vou falar sobre o Milkau em si, né? Então, o que é o Milkau? Para quem ainda não viu no Instagram, o Milkau é essa experiência da gente tricotar a mesma peça a 1000 ao mesmo tempo. Então, cada uma tricota no seu ritmo, na sua casa, mas a gente vai compartilhando esse processo no Instagram com a hashtag Milkau e assim a gente vai poder acompanhar assim, o processo das outras pessoas fazerem as peças delas, os acertos, os erros, e acho que vai ser uma experiência bem gostosa, assim, já tá sendo. Eu mesma conheci bastante gente agora, depois que eu anunciei o Cal, e eu tô achando muito legal essa interação com todo mundo. Então, a Mio é uma blusa, né, um suéter top-down, e é a receita da Paula Pereira. Eu tricotei essa primeira Mio aqui, faz um ano e meio, mais ou menos, no começo de 2019. E ela foi feita com os fios da Fazenda no Merino Fingering deles. É um fio não superwash. E eu fiz nessa cor, assim, bem coloridona, né? Bem mesclada. Só que eu acho que não valorizou muito os detalhes da gola. Então eu queria fazer de novo essa peça num tom um pouco mais sólido para valorizar mais, né, para aparecer mais. Então eu resolvi fazer o cal porque eu gostei muito da experiência de tricotar a peça e achei que ia ser legal se outras pessoas também pudessem compartilhar desse sentimento. E também porque a designer da peça, a Paula Pereira, é uma grande amiga minha, né? Hoje em dia eu tenho esse privilégio de chamar a Paula de amiga. E ela foi, assim, muito gentil em convidar a gente do grupo de tricô em São Paulo para participar do teste NIT da receita, que foi publicada na revista Abinisso, é uma revista aqui do Japão. E a Paula, ela publica mais receitas em inglês e talvez por isso ela não seja tão conhecida no Brasil. Quer dizer, agora acho que já tá bem mais, né? Mas na época, no começo do ano passado, ela ainda não era tão conhecida, eu acho. E eu achei que essa é uma ótima oportunidade também das pessoas conhecerem mais o trabalho dela, né? Por mais que, assim, eu não seja muito famosa, eu acho que quanto mais peças a gente faz de uma designer, mais pessoas vão conhecendo o trabalho dessa pessoa, porque você pode postar no Ravelry, você pode postar no Instagram, enfim, e outras pessoas acabam vendo isso. E isso é muito importante, acho que, para designer, né? Ter as peças dela em todos os lugares, assim. E aí juntou tudo isso e achei que ia ser legal a gente fazer o call. Também ter essa experiência do call, que eu tinha participado em alguns calls do exterior, em inglês, e achei que ia ser legal fazer um em português, para as pessoas poderem também ter mais confiança, de repente, depois que faz o em português, né, que a gente tem mais, se sente mais confortável, a gente pode participar de um em inglês ou em outros idiomas que a gente consiga se comunicar com as pessoas. Deixa aberto seu chat ali na outra vaga. Então, Deixa no outro monitor também. mas eu... Ai, gente, tô meio perdida, desculpa. Aí, então eu recebi várias perguntas. Eu postei no Instagram como participar nos stories, deixei um destaque no meu perfil e também falei na live anterior, mas acho que como é uma coisa um pouco nova, né, assim, esse negócio de call, eu vou falar de novo aqui na live como participar.
Então, quem quiser tricotar milho junto com a gente, é só escolher o fio, né? Que vai. Não, primeiro compra a receita. A receita tá à venda ou no site da Casa da Vivi, que é loja.casadavivi.com, ou no Ravelry. Aí tem as opções em inglês e em português. Tem em japonês também, mas eu acho que ninguém vai querer tricotar em japonês, assim, que esteja assistindo essa live. E aí, depois que você tem a receita em mãos, você vai ter as informações e vai poder escolher o fio que você vai usar e as agulhas, enfim, o material necessário que você vai precisar para tricotar a peça. E aí, depois que você fizer a amostra, ou se não fizer a amostra, tem gente que não gosta de fazer, enfim, aí vai do seu gosto pessoal, você pode começar a tricotar milho e daí pode ir postando todo esse processo no Instagram, assim, eu gosto bastante de acompanhar quando as pessoas vão postando assim, desde quando elas estão escolhendo fio, fazendo a amostra, e depois a gente vê o comecinho da peça, a peça crescendo, até ter o resultado final. Assim, eu quando vejo esse tipo de postagem, eu me sinto muito envolvida, sabe, no processo de criação da peça, assim, da pessoa, e eu me sinto assim meio apegada, sabe, com a peça em si. Depois, quando a pessoa tá vestindo a mesma peça, assim, em uma outra ocasião, posta uma foto, assim, eu fico, nossa, é aquela peça que ela tava tricotando, tal, que ela usou aquele fio X. E eu acho que é bem legal, assim, isso de você se identificar com esse processo. Às vezes a gente fica meio desanimada porque errou um pedaço e tem que desmanchar, mas a gente vê, assim, nesse processo do cal que muita gente acontece isso, às vezes a pessoa também se propôs a fazer o cal, mas não conseguiu terminar a peça no prazo que era o proposto pelo cal, mas teve essa experiência legal. Então eu acho que tudo isso a gente consegue ter várias experiências assim, acompanhar tudo isso e cresce muito como tricoteira, assim, dentro do mundo do tricô, assim, pelo menos comigo foi assim nos casos que eu participei e eu achei muito interessante. Ah, tem bastante gente até aqui, eu achei que não ia ter ninguém online. Eu tava falando pro eu que meu marido, tipo, nossa, acho que vai ter, sei lá, 2 pessoas. Mas tem ainda um pouco mais e achei bem legal. Porque é cedo, né, no Brasil, são 9 horas no domingo. Talvez só eu seja dormioca, acordo tarde no domingo, o pessoal acorda mais cedo, mas enfim. Obrigada por quem tá aqui online e também pra quem vai assistir a gravação depois, né? Espero que eu consiga salvar. Então, continuando sobre o cal, pra eu não me perder, a gente vai postando no Instagram usando a hashtag Miocal. E depois. Ah, e tem uma coisa que eu descobri hoje, porque uma moça me falou que ela não estava conseguindo fazer com que as postagens dela aparecessem, né, quando você pesquisa a hashtag, e é porque a conta dela é privada. Então, se a sua conta for privada, provavelmente não vai aparecer quando você busca, assim, no Instagram, né, a hashtag, porque só consegue ver quem é seu seguidor, quem você autoriza. E aí meio que não tem muito o que fazer, assim. O que eu sugeri pra ela foi ela fazer uma outra conta, que seria só pra postar essas coisas de manualidades, assim, né? Se ela não quiser expor a vida dela pessoal, ela consegue pelo menos compartilhar o processo dela de fazer a Mio, que eu acho que é legal também, mas dá um certo trabalhinho, né? Porque você tem que administrar 2 contas, daí depende da vontade da pessoa, eu acho. Mas foi assim a sugestão que me veio na cabeça na hora. Não sei se alguém tem alguma outra ideia, porque não tem, acho que, como sua conta sendo privada, você conseguir selecionar só alguns conteúdos para serem públicos. Ou ela é totalmente fechada ou totalmente aberta, mas enfim. Aí. E a gente vai postando os nossos próprios processos, né, nossas próprias fotos, e o legal também é comentar nos das outras pessoas, né, a gente pesquisa a hashtag, igual eu falei agora, e daí os posts que vão aparecendo, você pode comentar nos que você achar legal, que você se identificar, assim, com o trabalho da pessoa, porque aí você vai criando conexões e eu acho que essa é a parte mais legal do Cal, né, do Nidalong, é a gente conhecer mais pessoas que gostam do mesmo assunto que a gente, porque às vezes a gente se sente assim meio peixe fora d'água, sabe? Tipo, todo mundo gosta de
dos mesmos assuntos, de séries, não sei o quê, e a gente, tipo, gosta de tricotar, fica falando sobre agulha de duas pontas, novelo, meada, fio, e daí todo mundo fica tipo, nossa, né, que é isso? Mas quando você tá, assim, no cal, todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo gosta disso, sabe, tem interesse, então é muito gostoso essa conversa, assim, eu tô tentando comentar no máximo possível, mas, enfim, vamos ver. É, se vai rolar essa interação, que eu espero que aconteça, porque é o que eu acho que a gente tira de mais proveitoso dessa experiência do Cal. A, a Marta tá falando que em Portugal já são 1 hora da tarde, né? 13 horas. E a Eliane tem uma pergunta. Se eu fizer um destaque só com os stories do Cal, todo mundo consegue ver? Se a sua conta for pública, eu acho que consegue ver sim, Eliane. Eu acho que daí você tem que marcar, né, a hashtag e aí ela aparece na busca também. Mas se o seu perfil for fechado, se o perfil for privado, daí eu acho que mesmo tendo os destaques não aparece. Aí depende do tipo da sua conta. E no Instagram ele é meio confuso, assim, porque às vezes ele vai mudando também, né? Mesmo o sistema de busca de hashtags mudou um pouco do que era antes, agora aparece aqueles top, depois tem os recentes, enfim, o Instagram é uma caixinha de surpresas às vezes, mas a gente vai testando e se vocês tiverem dúvida e quiserem me mandar por inbox também, eu vou tentando resolver o que eu consegui e o que eu não consegui a gente vai perguntar para alguém que saiba. Bom, e eu tinha comentado agora que tem o prazo, né, do Nidalong, do Cal. Então, por que que o Cal ele tem um prazo? Porque no final, normalmente, tem algum sorteio de prêmios, né, nos Cals do exterior. E aí eu pensei que ia ser bem legal, né, também ter algum sorteio de brindes, assim, para as pessoas que conseguirem terminar a peça. Assim, é um pouco de pressão, às vezes a gente não tá no ritmo de fazer uma peça em 2 meses e meio, né, que é o que eu tô propondo aqui, e por mais que não seja uma peça, assim, muito complicada, ela parece talvez um pouco difícil por causa da pala, né, que é trabalhada, mas o ponto é relativamente simples, o gráfico, né, são aumentos e diminuições, assim, não tem nenhuma técnica super diferente, mas mesmo assim é um suéter, né, às vezes não dá tempo de terminar nesses 2 meses e meio, mas os prêmios são meio que um incentivo para isso, né, pra gente se esforçar, né, colocar assim como uma prioridade e terminar dentro desses 2 meses e meio. E pra mim funciona assim, nem sempre, mas é, costuma ser um incentivo para mesmo que se eu não terminar a peça dentro do período do cal, eu já tô com ela bem adiantada e consigo terminar num prazo razoável, assim. Porque senão eu demoro muito para terminar uma peça. Tipo, eu fiz uma meia e eu comecei em abril e terminei em, sei lá, julho. Demorei bastante. Mas enfim, cada uma tem seu tempo, né? Como diz a Vivi, hashtag sem pressa. Mas, eu acho que para quem conseguir terminar a peça até dia 30 de novembro, que seria o prazo final do CAL, seria legal oferecer algum brinde, algum mimo. Eu queria mandar para todo mundo que participou, mas por enquanto não está dando. E algumas pessoas, né, algumas empresas também ofereceram alguns prêmios bem legais para a gente sortear depois que terminar, depois de novembro. Então eu vou falar aqui em ordem alfabética. Os prêmios que a gente tem até agora são um da Miriço, que é a revista em que a Mio foi publicada. Acho que eu tenho uma aqui. Deixa eu... Ah, não tá aqui, tá guardada. É a revista japonesa, eles vão dar uma edição digital da Miriço pra ganhadora. Eu vou pro ganhador, mas enfim. E a Vivi, a casa da Vivi, a Vivi Basile, ela vai oferecer uma caixa com mimos da casa e com certeza vai ser umas coisas muito fofas, porque, né, a Vivi tem super bom gosto. E aí eu vou também oferecer alguns prêmios, alguma coisa que eu consiga mandar pelo correio, porque aqui no Japão tá super limitada essa questão dos correios. Mas espero que até novembro, dezembro dê uma melhorada, né? Não sei, tá desde o começo do ano, desde o começo da pandemia tá bem complicado a questão dos correios aqui, mas a gente vai dar um jeito. E aí a Mariane dos Cios da Fazenda me disse ontem também que eles vão oferecer um novelo de brinde para alguma das participantes e a Julia Celan, que é a fabricante dos fios que a Paula Pereira usou na minha original, né, na sample que ela fez para a revista, elas ofereceram também 3 novelos
que dá pra fazer uma Mio no tamanho até o M, assim, nos tamanhos médios, vamos dizer. Os tamanhos grandes precisam de quatro novelos. Mas aí quem ganhar não precisa fazer uma Mio, lógico. Pode fazer qualquer peça. 3 novelos dá pra fazer um chale bem legal. Ou alguma blusa talvez de manga mais curta, enfim. E os fios dela são de ótima qualidade. Eu já vi aqui no Japão, mas eu nunca comprei, porque são um pouco caros, né? São fios premium, assim, com fibras mais nobres, o tingimento é artesanal também. E é um fio muito bonito, a textura, assim, e as cores, o jeito que ela faz o tingimento. É bem delicado, eu acho, assim, porque tem fios artesanais que são mais cheguei, que nem esse aqui, né, que eu gosto também. Eu acho bem interessante o resultado. E tem fios que o tingimento é mais sutil, assim, para quem é mais discretinho, assim. E o da Julia Celan, eu acho que a maioria dos fios dela são nessa segunda categoria. E, bom, alguns prêmios vão ser envio nacional dentro do Brasil, outros internacional, mas aí a gente vai falando com mais detalhes mais pra frente, né? Porque primeiro a gente tem que começar a Mio e seguir com ela pra chegar no final. Ah, a Sofia, né, da Ateliê Ítaca, entrou agora na live e ela comentou que dá pra seguir a hashtag também. Tem uma opção no Instagram, né, que a gente pode seguir a hashtag e aparecem, tipo, os principais posts. Eu não sei direito qual é o critério deles, mas aparecem alguns posts com essa hashtag pra gente. Assim, também é um recurso legal do Instagram. Bom, agora passando para o próximo assunto relativo ao cal, é o fio. Muita gente me perguntou do fio também. A receita indica um fio fingering. E se você não sabe o que é fingering, pode ver meu último vídeo que eu postei aqui sobre fios, que eu falo um pouco sobre isso, sobre a questão da espessura dos fios e como eles são categorizados assim numa nomenclatura internacional que é a mais utilizada por designers, né, por quem faz as receitas em inglês. E, bom, eu considero o fio fingering mais para fino, né? Ele não é um fio assim muito grosso. E eu usei na minha primeira Mio o fio dos Fios da Fazenda, o Merino Fingering 4ply, e na minha segunda eu também estou usando o fio deles, só que em outra cor, na cor Casa da Vivi. E aí a Vivi Basile, ela embarcou nessa ideia do cal, eu já tinha comentado com ela antes de lançar no Instagram, bem antes, aliás, assim, já faz muitos meses que a gente está falando sobre esse assunto. E ela achou bem legal essa ideia, né? Ela também conhecia já essa receita porque na época que a Paula lançou, ela estava tentando fazer também. E ela achou que ia ser legal a ideia do cal. E então, quando a gente lançou, ela também lançou junto os kits com fios para fazer a mil. Ela fez duas opções, uma com fio mais de inverno, que seria o Merino Extra Fine da Lana Fio, que é um fio super gostoso, é um fio bem macio. Eu já usei o Sydney bastante da Lana Fio e eu sei que o Merino Extra Fine é mais ou menos da mesma linha. É bem macio, bem sedoso, tem cores bem, assim, firmes, é bem bonitas, eu acho, assim, a paleta de cores dele, sabe, bem elegante. E fica com uma textura muito boa. A Fran Lacerda e a Andrea, eu não sei o nome inteiro dela, mas a Andrea, que é amiga da Paula, também tricotaram a Mio delas com esse fio. A Fran fez uma meio tijolo, meio, assim, tom terroso. E a Andrea fez num azul. E as duas estão no Ravelry, se vocês procurarem, tem os projetos dela lá, os projetos delas lá. E ele fica com uma definição de pontos nessa parte da pala. Aqui os triângulos fica muito bonito. Porque fica bem definido e como é um fio de cor sólida, aparece bem. Eu acho que é um fio bem legal, assim, pra quem quer usar lã, assim, um fio com uma qualidade excelente. E também que pode investir um pouquinho mais, né? Porque como ele é importado, é um fio de lã natural, ele é um pouco mais caro. E a segunda opção que ela fez foi o Tomi, que é um fio novo relativamente, né? Eu não sei se foi lançado esse ano ou ano passado, mas faz pouco tempo. Eu não estava mais no Brasil. E ele é da Pinguim, da coleção das Mulheres Maravilhosas. Ele é inspirado na Tomi Otaki. E é um fio bem interessante, eu achei, desde a época do lançamento, porque ele é uma composição de bambu e acrílico. E
eu não sei, assim, nunca tricotei com bambu, mas eu acho que é uma ótima opção para o Brasil, né? Porque a gente não consegue usar uma blusa de lã sempre no Brasil. E eu acho que o bambu a gente consegue usar bem mais. E apesar da metragem dele, assim, indicar que ele é um fio um pouquinho mais grosso, as meninas da casa da Vivi fizeram a amostra e disseram que dá para usar o Tomi. E eu também vi algumas pessoas no Instagram falando que vão usar. É, elas postaram a amostra e tal, eu achei bem interessante, assim, a paleta de cores também é bem legal. Mas além dos fios que a Vivi indicou nos kits, tem uns outros fios que o pessoal tá usando e que eu anotei aqui. Deixa eu pegar minha cola. Eu vi que tem gente que vai usar o Anne, que é um fio de algodão da Círculo. É um fio bem antigo, né? Assim, acho que a maioria conhece. Alguém já fez tricô, crochê também, provavelmente, com ele. E eu vi que a Camila estava fazendo amostra com ele e a Bernadette também. E tem gente que vai usar os fios da Fazenda também, igual a mim, tem o Merino Fingering ou o Merino Sock, os dois servem. Que o Merino Sock ele é superwash, e o Merino Fingering ele não é superwash, que é o que eu tô usando. E tem uma moça, a Conceição, que falou que vai usar o balão da Pinguim. Eu fiquei meio surpresa, porque o balão ele é uma espessura bem mais grossa do que o indicado, né? Porque o balão ele é de K e o fio indicado é fingering, então seria tipo duas espessuras abaixo. Mas ela falou que fez a amostra e deu certo, assim, então de repente dá pra tentar arriscar, assim. E o balão também é legal porque ele é algodão com acrílico, então também é mais fresquinho. E a Zaira vai usar um fio que também é um pouquinho mais grossinho do que fingering, se eu não me engano, que é o Sereno da Cisne. Eu não conhecia esse fio, mas ele é um fio é, acrílico com poliamida, né, nylon. Eu acho que deve ser uma mistura bem resistente, assim, e pelo que eu vi, o que as pessoas comentaram, ele parece ser bem agradável ao toque, porque tem acrílicos que são, assim, mais gostosos, né, mais macios, e acrílicos meio duros, assim, então dá pra gente escolher. E, bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ah, o negócio da agulha, né? A Ana Carolina tá perguntando da agulha. E eu também recebi essa pergunta, acho que foi a Bernadette que me perguntou das agulhas, porque né, na receita a Paula usou uma numeração que não é muito comum no Brasil, né? Ela usou as agulhas 3,25 e 3,75, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. A Paula usou as agulhas 3,25 e 3,5. Só que 3,25 é muito difícil de achar, né, no Brasil, mesmo aqui no Japão não é muito comum. Então, quando eu fiz a receita, eu testei com a agulha 3,5 e eu acabei usando a 4, mas agora eu vou fazer com a agulha 3,5, a minha tensão mudou um pouco e eu vou fazer o canelado, né, quer dizer, já fiz, na verdade, a minha parte da barra aqui de cima com a agulha 3, porque de 3 para 3,5 não vai dar tanta diferença. O importante é que ela seja um pouco menor do que a agulha do corpo, senão vai ficar muito largo essa parte aqui da barra, né, do 1 por 1. A Bernadette conseguiu comprar a agulha 6,25 no final das contas. É que às vezes não depende muito da sua amostra, na verdade. Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira, eu usei a agulha número 4. Então eu fiz o canelado com a agulha 3,5. Então, mesmo que eu tivesse a agulha 3,25, não ia adiantar muito. O mais importante é você pegar e fazer a amostra. Bom, pra quem quiser fazer a amostra, né? Fazer a amostra, ver se tá batendo com o número de pontos, né? Com a agulha maior, que aí seria essa parte do corpo, da pala e do corpo. E depois pegar uma agulha menor do que o indicado, normalmente seria tipo meio número menor, né? Então, se você vai usar 3,5, você faz aqui com a 3, a parte da barra daqui e das mangas e da barra de baixo. Para não ficar com a mesma agulha que você usar no corpo, senão essa parte vai começar a abrir mais, né? Porque aqui tem muita elasticidade esse ponto, 1 por 1. Deixa eu ver. Ai, bastante gente vai usar o Tomi. É legal. Eu fiquei com vontade de experimentar esse fio, mas aqui não tem. Ai, a Fabi tá aqui também. Nossa, tem bastante gente que eu não conheço também, eu acho. Enfim.
A Bernadette mudou, vai fazer com Fingers do Fio da Fazenda. A Luciana é muito chique, ela vai usar Malabrigo Sock, que é um fio uruguaio. E também tem tingimento artesanal e tal. Ela postou já a amostra dela no Instagram dela, ela tá super bonita a cor que ela escolheu. Eu acho que vai ficar muito legal. O pessoal tem as numerações quebradas. Eu nunca vi pra vender no Brasil. Pelo menos nos lugares que eu comprava. Não sei se hoje em dia tem mais opções também online. Né? Tem gente que vai usar 3,25 e 3,75. A Irene. A Luísa vai usar 3,5 e 4. A Sofia vai usar 3 e 3,5. Que legal. A Harumi tá aqui também, ela vai usar o Tomi. Que legal ver os planos de vocês e a questão das agulhas, né? Hoje em dia acho que tem bem mais opções. Quando eu comecei a tricotar no Brasil, quase não tinha agulha assim, principalmente desses números menores, né? Tipo, pra baixo de 3,5 era muito difícil de encontrar. Ainda bem que agora tem um pouco mais, né? Pelo visto. E, bom, agora eu vou falar um pouco da minha Mio. Teve uma pergunta. Ai, eu perdi quem que perguntou. A Eliane perguntou se faz diferença tricotar a amostra circular. Eu preparei um vídeo sobre amostras que eu vou lançar essa semana. Tá meio atrasada, deve ter sido lançado antes, mas é a vida, né? Não é perfeita. E eu falo um pouco sobre isso nesse vídeo. Eu prefiro tricotar a amostra circular. Eu faço assim, minha amostra circular. Então eu faço metade, tipo... Opa, desculpa. Metade o ponto em si, e aí a metade de trás eu só passo o fio, sabe? Eu faço como se fosse um float gigante para quem faz trabalho em jacquard, assim, talvez dê pra ter uma ideia. E eu acho que pra mim é melhor assim, fica uma amostra mais fiel ao resultado final, porque a minha atenção quando eu tricoto com ponto meia ou ponto tricô é muito diferente. Então, quando eu tricoto com ponto tricô, meu ponto sai um pouco maior. E eu fiz uma vez uma amostra, que daí eu tricotei ela plana, né? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Aqui é uma amostra que eu tô fazendo de um teste da Fabi, um pullover que se chama Argila, que vai sair. E é um tricô plano, então eu fiz a amostra plana. Então aqui é a frente e aqui é o avesso. Não, o direito e o avesso. E daí eu vou tricotando plano, né? Vou pra cá e depois volto pro outro lado. Aí aqui, pra eu tricotar sempre pelo direito, né, no estilo circular, eu deixo esses floats assim. E aí não tem essa diferença dos pontos, porque aqui, talvez os pontos do direito, né, que são tricotados em meia, ficam um pouco diferentes dos pontos do avesso, que são tricotados em tricô. E pra mim isso afeta no resultado final, então eu tenho uma peça um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais larga, sabe? E assim eu consigo ter uma ideia mais real do resultado, porque no final das contas a gente vai tricotar a peça no circular, né? A Mio não é uma receita que é feita para ser tricotada das duas maneiras, né? Ela é feita para ser tricotada no circular. Então eu acredito que todo mundo vai fazer assim. Daí eu faço desse jeito. Tem gente que faz a amostra inteira, né? Faz um tubão assim. Não adianta fazer um tubo muito pequeno, tipo se eu fizesse assim, como se fosse uma meia, porque a tensão é diferente quando a gente tricota numa circunferência pequena e uma circunferência maior. Então, eu acho que esse é o método mais fácil pra mim, porque não gasta tanto tempo do que você tricotar um tubo grande assim. E também dá o resultado do tricô circular. Dá pra você cortar também esses floats aqui atrás e deixar ela... Fica parecendo essa daqui, né? Só que vai ficar com um monte de rabinho de lã aqui do lado. Só que eu não corto porque eu desmancho se eu precisar, né? Se faltar fio no final, eu consigo puxar aqui e desmanchar. E aí, senão eu vou ter vários, tipo, pedacinhos pequenos de fio se eu cortar. E aí eu sempre tenho medo de faltar fio no final, sabe? Tipo, principalmente se for algum fio que eu não vou conseguir igual. Aí eu deixo assim, e é um pouco ruim na hora de blocar e de fazer a contagem dos pontos, né? Porque fica um volume aqui atrás. Mas eu acho que ainda assim é melhor do que cortar. Mas tem gente que corta, muita gente corta pra ficar mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
A Luísa falou que fez assim, acho que desse jeito pela primeira vez e ficou um bolo de fios atrás. Aí tem que deixar bastante fio, assim, quando você vai tricotar, dá a impressão de que vai sobrar muito, mas é bom deixar um pouco a mais do que deixar muito apertado, senão ela começa a enrolar pra trás, assim, e aí fica mais difícil ainda depois na hora de você contar os pontos. Bom, eu fiz 2 amostras, porque minha amostra primeira eu fiz com a agulha 4, que é a que eu tinha usado no ano passado. Então, mesmo eu já tendo tricotado a minha, eu resolvi fazer a amostra de novo. Uma porque eu queria postar aqui no YouTube, e outra porque fazia bastante tempo já, então eu não sabia se a minha atenção tinha mudado, né? Eu tricotei muito mais aqui no depois que eu me mudei aqui pro Japão. Então eu pensei, bom, de repente tá um pouco diferente a minha atenção, e realmente mudou. Eu tinha usado a agulha 4 da primeira vez, que é essa amostra aqui, e deu 21 pontos e 29 carreiras, então um pouco grande para o que está indicado na Mio. Daí eu peguei uma agulha menor, que é uma agulha 3.6, aqui no Japão tem umas numerações meio esquisitas assim, não é sempre de 5 em 5, então aqui eu peguei uma 3.6, que é uma agulha japonesa, e fiz a amostra e deu 22 pontos por 29 carreiras. Daí o que a receita pede são 22 pontos por 32 carreiras. 22 pontos e meio por 32 carreiras, desculpa. Só que aí eu pensei, bom, acho que se eu cheguei em 22 pontos, pra mim já tá bom, porque se eu começar a usar uma agulha muito menor, vai ficar bem apertado, assim, e eu não quero que fique uma blusa muito fechada, assim, com uma trama muito densa. E aí a questão da altura, eu vou ter que dar uma olhada principalmente aqui na pala, né, pra ver se não vai ficar muito pra cima. Mas como eu vou fazer um tamanho um pouco maior, talvez dê certo. E essa questão da amostra, eu sou meio ruim, na verdade, sabe? Eu não sou boa de matemática, então eu vou fazendo umas contas na minha cabeça e não sei se dá certo ou não. Vamos ver no final. A Renata falou que ela começou a amostra dela plana, então ela começou assim, né? Tricotando pra frente e pra trás, e perguntou se dá pra mudar pra circular. Dá sim, assim, no meio do caminho você consegue, porque no começo eu faço assim, essa tipo bordinha aqui em ponto tricô, eu faço ela plana, ó. Atrás ela não é grudada, não sei se dá pra perceber. Os fios que ligam uma parte na outra não estão aqui no começo. Porque esse pedaço aqui pra mim não importa, é só pra o tricô não ficar enrolando. Então aqui eu faço plano e só depois eu começo a juntar. Então é só a partir da sua próxima carreira você começar a deixar esse fio sobrando atrás, né? Em vez de você virar o tricô, você só passa o fio por trás e continua tricotando a partir do direito, né? Deixa eu ver. Não sei se deu pra entender, mas basicamente é só você continuar o que você estava fazendo, só que passando o fio por trás. Bom, aí hoje eu fiz o cash on, porque hoje aqui já é dia 20, faz um tempo, né? Aqui o domingo já tá acabando. E eu comecei fazendo aqui a parte da barra e fiz as carreiras encurtadas, né? As short rows aqui nessa parte que vai ser a parte da nuca, né? A parte de trás da peça. E ontem à noite eu tava já quase indo dormir. Na verdade, já tava assim, tipo, sabe, dando aquela última olhadinha no Instagram. E aí eu comentei na foto da Vivi, que nos stories dela, que elas estavam participando ela estava participando da aula da Paula Pereira, né? A Paula tá dando uma masterclass em conjunto com a casa da Vivi. E tem umas meninas que são sortudas, que estão nessa aula, privilegiadas, eu diria. E aí eu falei pra ela, ai, nossa, você tá na aula da Paula, que inveja, né? Eu não sei se existe inveja boa, não sei se é um sentimento bom, mas foi o que eu senti naquela hora. E eu fiquei tipo, nossa, que legal, né? As meninas tendo aula com a Paula e tal. Aí ela, ai, você quer entrar um pouquinho, né? Aí me convidou, aí eu não ia falar que não, né? Já era tipo meia-noite e pouco aqui. Mas eu falei, já que eu tô aqui, né, vamos lá. E aí fiquei lá ouvindo a Paula falar e ela tava falando justamente do cast on e da short rolls, né? Ela tava começando a peça junto com as meninas, ensinando as técnicas como ela faz. E aí eu fiquei inspirada nela e usei uma técnica que ela colocou no YouTube dela, que é o da short rolls a partir do, como fala? Do provisional cast on. Então a gente faz uma montagem de pontos provisória em crochê e depois faz a montagem tubular a partir desse montagem provisória. E aí eu tinha uma preguiça, eu já fiz essa montagem antes em um cachecol,
que ficou bem legal. Aliás, modéstia à parte, foi um cachecol que eu fiz pra minha irmã e eu pensei, nossa, dá muito trabalho isso, porque você tem que montar os pontos em crochê, aí depois você tem que tricotar tudo, não sei. Aí eu fiquei tipo, ai, acho que não vou fazer mais isso não. E na outra minha, o que eu fiz, eu usei uma montagem tubular também, mas era uma técnica diferente da Andrea Maury, que ela tem no YouTube dela também. Só que não é com provisional caixão, você já monta direto os pontos na agulha de tricô e faz o tubular. Só que conforme eu fui usando, eu acho que ele não segura muito bem esse aspecto do tubular, sabe? Os pontos começam a ficar meio abertinhos, assim. E esse outro, eu lembro que quando eu fiz, eu achei o resultado legal porque ele ficava bem. Não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas ele fica bem gordinho, assim, sabe? Bem fofinho. Esse da Andrea, ela fica meio. Assim. Como dizer? Não fica tão fofinho, ele fica mais chatinho, assim, achatadinho. E aí eu pensei, bom, já que a Paula gosta desse método, né? E aí tinha o vídeo também no canal dela do YouTube, eu pensei, vou tentar. Aí me arrisquei e fiz. Aí não sei, deu um pouco errado aqui atrás, eu tive que fazer umas maracutaia aqui, uns engates, como diz a Catarina, não sei se em Portugal fala assim. E acho que ficou mais ou menos, assim, do lado direito até que ficou razoável, mas do avesso tá um maior fuzuê, mas enfim. E aí depois eu fiz as short rows e também usei o método que a Paula comentou na aula, que era o Shadow Short Rows. E eu tava já pensando em usar esse método porque a Francine Lacerda, que fez também a Mute, comentou que gostava muito desse Shadow. Aí eu fiquei tipo, nossa, que nome engraçado, né? Shadow Short Rows, assim, fiquei com isso na cabeça. Mas aí na hora de fazer as peças que eu fiz depois, eu sempre acabava usando o Wrap and Turn, que é o laçar e virar, não sei como que é em português. Que a gente, né, enrola o fio assim e depois pesca essa laçada na próxima carreira. Porque era o que eu já sabia e sempre, tipo, tinha preguiça de procurar no YouTube e tal, o Shadow e acabava usando o Wrap and Turn. Mas aí dessa vez eu pensei, vou usar o Shadow porque o Paulo ensinou ontem, falou que era legal e tal. E aí eu pesquisei um tutorial no YouTube e em inglês, mas se quiser eu deixo aqui depois na descrição do vídeo e consegui fazer. Aí teve um ponto que ficou errado aqui, tipo, meio no começo. Daí eu desmanchei e depois pesquei com uma agulha de crochê, refiz lá e voltei. Mas acho que fora isso deu certo, assim. E fica bem legal mesmo, não dá pra ver quase nada do direito. Não sei se tá aparecendo alguma coisa aqui no vídeo. Mas foi assim que eu fiz a minha montagem de pontos e as minhas short rows. Daí agora eu tô no ponto que vai começar a parte divertida, né, vamos dizer assim. Que é a parte aqui da pala com os triângulos. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Conceição comentou que tem um vídeo indicado na própria receita da Paula. Não sei se do short rows ou da montagem. Mas normalmente a Paula indica mesmo alguns vídeos nas receitas dela, assim, e é bem legal. A gente não precisa ficar nem pesquisando, né? E a Conceição também comentou que gostou da montagem alternada da Pris Lopes, né? Acho que vocês devem conhecer o canal da Pris aqui no YouTube. Ela posta vários tutoriais, assim, os tutoriais dela são super bem feitos, assim, em termos de produção, sabe? O cuidado que ela tem com as imagens. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha lá. E, bom, deixa eu ver. A Luísa falou que é a primeira vez que ela vai fazer carreiras encurtadas. Eu gostei bastante desse método do Shadow Short Rows, porque eu acho que ele fica mais bonito o acabamento no direito. O Wrap and Turn é um pouco mais difícil de você acertar a atenção, às vezes fica uma perninha um pouco mais comprida. Deixa eu pegar aqui uma outra blusa que eu tô fazendo, que essa é a Super Simple Summer Sweater, é o nome gigantesco da Rory Locatelli. Eu tô fazendo pro call dela, inclusive, né? Ela tem um call gigantesco, com um monte de participantes e tal. E aí, o ano passado eu comecei a fazer uma outra blusa que é igual a essa, só que no fio mungo, né? Da Retrosaria Rosa Pomar, e não consegui terminar a tempo. Porque o prazo dela também é final de novembro, todos os anos. E aí, o ano passado eu comecei, tinha vários projetos, isso aqui, não terminei nada. Aí, esse ano eu fui mais comedida e resolvi tentar fazer menos projetos, e um deles é essa blusa com fio
cake da Cisne que eu trouxe do Brasil. E aí, deixa eu pegar aqui, eu fiz as short rolls, só que ficou um pouco sobrando. Deixa eu ver se eu consigo achar agora. Eu achei que ficou um pouco mais aparecendo, sabe, os pontos, porque eu fiz com wrap and turn. Aí é que eu arrumei depois, e aí agora não dá pra ver direito. Mas aqui dá pra ver um dos pontos, ficou meio tipo saltadinho, sabe? Não ficou muito legal o acabamento, eu acho, pelo direito. Eu acho que com esse da Shadow fica bem melhor. Fica bem mais, tipo, escondidinho, assim, onde começa e termina a short row. Ah, a Helena comentou que é o método alemão de carreiras encurtadas. O método alemão é o Shadow, eu não sei. Eu sei que tem o German Short Rows também, em inglês, mas eu nunca testei esse. A Sofia perguntou qual tamanho eu vou fazer, é uma boa pergunta. Tá aqui nas minhas anotações, mas eu não falei, né? Vou me empolgando e perco o fio da meada. Eu tava em dúvida entre fazer o tamanho P ou S em inglês, não sei se em português tá P, tipo, tá P em português, ou S na receita em inglês, ou o M, porque a primeira que eu fiz o tamanho PP, que era o que a Paula precisava de tester, né, na época. Ela precisava de alguém que testasse o tamanho PP. E pra mim eu sabia que ia ficar bem justa, mas eu testei mesmo assim porque era o que ela precisava e de uma certa maneira serve em mim. Só que ela fica parecendo uma t-shirt, uma camiseta, que fica bem certinha no corpo. Eu até gosto de usar com esse macacão que eu tô vestindo agora, eu coloco ela por baixo e o macacão por cima. Acho que fica bem legal essa combinação. Mas aí dessa vez eu queria um pouco maior pra colocar por cima, né? Como se fosse uma blusa mesmo, né? Um casaquinho assim, mais leve. E aí eu fiquei no dúvida entre a P ou a M, porque as duas iam servir pra mim. Mas aí no final das contas eu achei melhor fazer a M, porque vai ficar mais folgadinha. E aí no inverno, às vezes, a gente coloca mais camadas, aqui no Japão, né, como é mais frio, coloca mais camadas, assim, tipo, umas duas camisetas por baixo, aí bota a blusa por cima e ainda não vai ficar super justo, assim, apertado. Então eu resolvi fazer a M por causa disso. A Luciana comentou que o German Short Rose é diferente do Shadow Short Rose, então, gente, não sei. Eu só testei o Wrap and Turn e agora o Shadow Short Rose. Mas eu sei que o German também é bem famoso e tem o japonês, que eu nunca testei porque perde um monte de marcador, aí eu fiquei meio, acho que isso é melhor não. Mas enfim, depende também, né, de cada um aí testando, ver o que gosta mais, o que se adapta melhor. Eu gosto do Wrap and Turn, eu não acho ruim, só que eu gostei bastante desse Shadow, ele é super fácil. Eu tinha visto uma vez um tutorial e aí eu não tinha entendido nada. Aí ontem, com a explicação da Paula, eu entendi melhor. E aí hoje eu fui vendo o tutorial que eu achei no YouTube em inglês e daí fui acompanhando, sabe? Repetindo e refazendo, aí deu pra fazer certinho. Aí, deixa eu ver os comentários. A Conceição falou assim, ela indicou o Cable Cash-On no lado avesso. Que aí o Cable Cash-On ele entra aqui na parte de baixo, né, dos braços, quando a gente faz essa separação aqui da manga e das mangas e do corpo, né? Aí tem que montar alguns pontos aqui embaixo pra ter essa folga aqui pra axila, né? Senão ia ficar uma blusa assim, tipo, muito estreita aqui embaixo. E aí nessa hora a gente tem que montar os pontos com cable cast on. Não que tem que, né? A Paula indica pra montar os pontos com a cable cast on pra poder seguir, fazer o corpo e depois fazer as mangas. Mas aí aqui em cima o que ela indica é a tubular cast-on, né? A montagem de pontos tubular. E aí eu usava sempre o tutorial da Andrea Maury e agora eu comecei a usar o que a Paula indica mais, que é esse com a montagem de pontos provisória em crochê e depois o tubular em si. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo alguns tutoriais que eu usei, quem sabe seja útil para alguém, apesar de ser em inglês. Mesmo esse vídeo da Paula de montagem tubular, né, com a montagem provisória em crochê, também é em inglês, porque ela fez para uma publicação da Making, se eu não me engano.
Aí ela ensina o 2x2, o que a gente usa aqui na blusa é o 1x1, né? Que é um ponto meia, um ponto tricô. Mas, assim, dá pra ver o vídeo dela e ter uma ideia boa de como funciona, e aí é só adaptar pro 1x1. A Carol falou pra compartilhar o link do vídeo no chat. Eu vou deixar, assim, depois que terminar a live, aí tem o espaço pra colocar a descrição e eu coloco lá o, os links dos vídeos na descrição, porque eu acho mais fácil. Aqui agora nos comentários eu não consigo. Bom, então aqui a minha Mio tá nesse ponto. Agora eu vou começar a fazer a parte da pala. E é isso, eu vou postando no Instagram à medida que for atualizando e nas próximas lives também. Agora eu queria fazer um desafio que a Naná Oliveira, do podcast Moldiveras, ela é portuguesa e mora na região... Ai, meu Deus, me deu um branco. Ela mora numa parte de Portugal que tem praias e tal, me deu um branco de onde ela mora. E ela é muito, assim, divertida, eu gosto de ver os podcasts dela. Ela ficou um bom tempo sem postar e esse ano ela voltou a postar. E eu comecei a acompanhar justo quando ela voltou. E eu gosto muito dos vídeos dela, assim, ela sempre ensina muita coisa, sabe? Ela faz peças diferentes, assim, do que eu tô acostumada a fazer e isso me inspira bastante também. E ela lançou um desafio de perguntas e respostas no canal dela. É tipo uma tag, no Brasil agora tá na moda esse negócio de tag, né? Tipo, para as pessoas responderem no YouTube, assim, normalmente são várias perguntas, tal, assim, que a pessoa vai respondendo e aí a gente acaba sabendo um pouco mais sobre ela. E eu achei bem legal essa tag da Naná, porque é bem específica pra quem é tricoteira ou costureira, assim, gosta de manualidades, porque ela tinha 3 sessões. A primeira sessão era perguntas sobre tricô, a segunda sessão perguntas sobre costura e a última sessão são perguntas mais gerais, assim, pra gente conhecer melhor a pessoa. E aí, Algarve, isso. Um dia na Naná. E aí ela postou o vídeo dela respondendo a essas perguntas, né, que ela mesma criou. E depois outras meninas, principalmente portuguesas, postaram também os vídeos dela respondendo a essas perguntas. Assim, algumas responderam todas as perguntas, outras não fazem coisas de costura, respondendo essa parte de tricô e a parte mais geral, enfim. Mas eu achei super legal, assim, conhecer um pouco mais, porque eu não conheço ninguém que faz vídeos no estilo que eu faço de podcasts, que eu vou mostrando as coisas. Tem as meninas que postam no Instagram, tipo, eu vi o da Pris, que é legal, que é o vídeo de Work in Progress que ela posta no Instagram, mas aqui no YouTube eu só conheço as meninas de Portugal, assim, e eu, tipo, me identifiquei muito, né, porque elas falam em português, apesar de ser um pouquinho diferente, assim, né, tipo, tem essa familiaridade da língua, e daí elas vão falando as coisas, e aí eu vou lembrando de coisas que eu já vi no Brasil, né, coisas assim portuguesas, que eu nem, às vezes eu nem relaciono tanto com Portugal, mas elas falando, daí eu começo a pensar, realmente, sabe, isso é muito português. E eu não sei, assim, eu gostei muito de conhecer os canais das meninas portuguesas. Algumas também são expatriadas, que nem eu, moro em outros países, tipo a Fabi mora em Copenhague, a Catarina mora na Noruega, enfim. E eu não sei, assim, eu achei muito legal de saber que tem mais gente falando em português aqui no YouTube sobre tricô. E aí eu queria responder esse desafio, perguntas e respostas da Naná também. Só que, ai, eu não sei, eu não consigo gravar, não consegui parar, assim, com esse negócio do cal, parar, gravar, e aí depois eu tenho que editar o vídeo, sabe? Eu sempre fico, tipo agora na live, provavelmente, eu fiquei fazendo isso várias horas. Não tenho tanta familiaridade, assim, com a câmera. Então, depois quando eu vou editar, sempre tem que ficar lá cortando isso, dá uma trabalheira. Então eu resolvi responder na live, porque aí eu já consigo aproveitar isso de várias maneiras, eu acho. Tipo, vocês conseguem me conhecer um pouquinho melhor e eu consigo responder o desafio que eu queria participar e não preciso editar depois. Então vai ser, assim, acho que mais prático. E aí, como eu tô no Japão e no Japão aqui tudo é ao contrário, eu vou responder também o desafio na ordem contrária. Eu vou começar pela parte final, que são as perguntas mais gerais. Ah, qual é o nome do canal? O nome do canal dela é Mãos de Vera. Mãos de Vera. Deixa eu escrever aqui no chat.
Então, a primeira pergunta geral, dessa parte geral que a Naná fez era desculpa, um lema de vida. Aí eu não consegui escolher um só, eu escolhi dois. O primeiro é: tá com medo, vai com medo mesmo. Eu não sei onde eu vi essa frase da primeira vez, com certeza foi na internet, mas que eu me lembre, assim, foi num livro da Rafaela Capai, que é uma moça do Brasil, que fala sobre empreendedorismo criativo, não sei o que, uns negócios assim. E ela falava isso, que você tá com medo, você põe ele numa malinha, carrega e vai, sabe? E eu acho que isso, assim, meio que abriu, assim, a minha cabeça, assim, virou uma chavinha aqui que, tipo, às vezes não tem o que fazer, né? Você tá com medo, você tá com receio, mas você tem que ir, sabe? Primeira vez que eu vim pro Japão foi assim. Eu tava com muito medo, assim, de. Não do Japão em si, mas de não conseguir me comunicar, de não conseguir me virar. Eu nunca tinha vindo pra cá, apesar de ser a terra dos meus antepassados, assim. Eu não sabia exatamente como era o Japão, sabe? O Japão que eu escutava é o Japão de muitos anos atrás, da época dos meus bisavós, porque foram eles que migraram do Brasil, do Japão para o Brasil. Então, o Japão dos anos 2000 e poucos eu não conhecia. E eu pensava, nossa, eu vou chegar lá e eu tenho cara de japonesa, vão achar que eu sei falar japonês, vão ficar falando comigo, eu não vou entender nada. E eu tinha muito medo disso, mas eu pensei, bom, eu tenho que ir, sabe? Tipo, eu consegui uma bolsa, era uma oportunidade única e eu falei, bom, eu vou, né? Não tenho muito o que pensar. Mas aí deu tudo certo no final, assim, mesmo com o meu japonês macarrônico, eu consegui me virar. E aí agora na segunda vez que eu vim pra cá também eu tinha muito medo do trabalho, assim, porque eu sabia que ia ter que trabalhar numa fábrica, porque, enfim, fazia parte do processo, né, de conseguir o visto, vir pra cá, então já estava certo que eu ia trabalhar numa fábrica. E eu ficava, meu Deus, não sei se eu vou conseguir. Não sei se vai dar certo, é um trabalho muito pesado, né? Tipo, eu conversei com várias pessoas antes de vir, mas o dia a dia, né, você só consegue entender quando você tá lá, quando você tá fazendo. E aí eu ficava, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou, né? Se não der certo, eu vou voltar pro Brasil, enfim, eu tenho outras possibilidades para o futuro. Mas eu acho que esse é um lema, assim, de vida que me ajuda a pensar, assim, tudo bem, sabe? Pode ser difícil, pode ser ruim, mas se tá com medo, vai com medo mesmo. E aí o segundo lema de vida, que eu acho que eu comecei a pensar nisso faz relativamente pouco tempo, mas que eu escutei em 2014, logo depois que eu voltei, logo antes, desculpa, em 2013, logo antes de eu vir para o Japão, eu estava fazendo uma matéria na faculdade e daí um dos professores, é, ele estava aplicando tipo um simulado, assim, de um teste de proficiência de língua japonesa. Então eram várias perguntas no estilo de teste, né, de múltipla escolha. E aí eu tava em dúvida em uma das questões, daí eu marcava, aí depois eu mudei, aí eu voltei. Aí ele percebeu, né? O professor percebeu que eu tava assim, meio confuso, assim, não sabia o que fazer. E aí ele olhou e falou assim pra mim, Akemi, se você tá na dúvida, siga a sua intuição. Marca a primeira que você marcou, sabe? Não fica mudando que se você seguir sua intuição vai dar certo. E aí eu marquei a primeira que eu tinha escolhido, né? E deu certo, assim, ia dar certo mesmo. Aí eu não sei se ele falou isso porque ele viu que o que eu tinha escolhido primeiro era certo ou porque ele realmente acredita nessa questão da intuição. Porque ele é um professor bem sério, assim, sabe? Eu não imaginava que ele ia falar uma coisa dessas pra mim. Mas aí depois, assim, faz pouco tempo agora que eu já tô no Japão, eu fiquei pensando nisso, assim, nessa questão da intuição. Eu vi também, acho que muito no Instagram, sabe? A pessoa falando disso, de intuição, enfim. E eu acho que muitas das melhores decisões que eu já fiz foram seguindo a minha intuição, sabe? Não, tipo, me deixando levar, assim, pelos meus medos ou pelas minhas dúvidas, e mais seguindo, tipo, eu tive uma ideia e eu acho que vai dar certo, sabe? Porque às vezes eu tenho ideia e penso assim, não, acho que isso não é bom, sabe? Tipo, não vai pra frente. Mas eu comecei a tentar acreditar mais nisso, assim, sabe? De quando eu tô em dúvida, quando eu não sei muito bem o que fazer, pensar e deixar a minha intuição me levar um pouco, assim.
Se a gente fica, às vezes, analisando muito, pensando muito, eu tenho muito essa tendência, né, de pensar demais, aí isso acaba me bloqueando para muitas coisas, eu acho. Bom, é, agora a segunda pergunta da Naná é um ditado popular. Eu achei muito engraçado, assim, porque eu acho isso uma coisa muito, assim, brasileira mesmo, tipo... minha mãe fala muitos ditados populares, é engraçado, até o pessoal, quando eu era pequena, me zoava na escola porque eu ficava repetindo ela e... Ninguém fala mais assim, né? Parece uma coisa meio antiga. Mas o que me veio assim na cabeça foi um ditado que a minha mãe, inclusive, fala, que é quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí, bom, eu vou contar uma história que vai denunciar a minha idade, mas quando eu tava no colegial, né, no ensino médio, a gente usava muito MSN naquela época pra se comunicar, não existia, tipo, celular. Tinha até, mas era só SMS, não era smartphone nem nada, então a gente usava o MSN no computador. E aí tinha um negócio lá que você colocava o seu nome e o seu nick, que seria tipo uma frase ou qualquer coisa que você quisesse colocar lá. E aí eu coloquei uma vez esse ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E daí foi engraçado, porque, tipo, um monte de gente, os meus amigos ficam, tipo, nossa, o que que quer dizer isso que você colocou, sabe? O pessoal não entendeu. Aí eu fiquei, tipo, sei lá, né? Você interpreta do jeito que você quiser. Aí, pra mim, eu penso, assim, que, tipo, às vezes mais, assim, a gente tem um monte de problema, não sei o quê, e você tá pensando, nossa, eu preciso me livrar disso, mas começa a aparecer cada vez mais, sabe? Acho que quanto mais a gente começa esse negócio, né, de overthinking, analisar muito, pensar muito, fica cada vez mais emaranhado nisso. Não sei, foi o ditado que me veio na cabeça, assim. E aí a terceira pergunta é otimista ou pessimista? Foi engraçado porque todo mundo que respondeu o desafio respondeu na lata, assim, otimista. E eu queria poder dizer que eu sou otimista, mas eu não acho que eu seja otimista, eu sou mais pessimista, assim. Eu não sou uma pessoa super, assim, tipo, ai, pra cima, assim, tipo, assim, cheia de energia, ai, vai dar certo, vamos fazer não sei o quê. Eu sou meio, tipo, ai, meio assim, essa questão de, tipo, pensar muito, ser meio introvertida e tal. Eu queria ser aquela pessoa super, né, cheia vamos lá, não sei o que, mas eu não sou. Então, eu acho que eu sou mais, assim, pessimista de, tipo, ficar, será que vai dar certo, não sei o que, não sei o que, ficar, tipo, meio que resmungando, pensando. Mas eu faço, sabe? Eu acho que, por mais que eu seja desse jeito, chega uma hora que não tem mais, assim, jeito, eu vou lá e faço as coisas. A mesma coisa com esse negócio de, tipo, postar no YouTube, postar no Instagram, sabe? Eu ficava, tipo, muito pensando, as pessoas vão me julgar, não sei o que, não sei o que. Mas eu pensei, pô, uma coisa que eu gosto, sabe? Que eu acho que eu posso dividir um pouco do que eu faço, talvez isso ajude outras pessoas, inspire outras pessoas, então eu tenho que ir superando, assim, esse meu pessimismo, esse meu, assim, pra baixo e fazendo as coisas, mas assim, eu acho que eu não sou uma pessoa assim otimista logo de cara de tipo, não, com certeza vai dar certo, sabe? Eu tendo a levar um pouco pelo lado negativo, pelo menos no começo. Tanto que eu não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente, é um filme da Disney com a Pixar. E é um filme que tem os personagens, eles são tipo sentimentos dentro da cabeça de uma menina chamada Riley. E tem a alegria, a tristeza, a nojinho e o raiva. E o medo. E aí, quando a gente assistiu o filme, as minhas irmãs falaram, nossa, você é a tristeza, sabe? Eu fiquei tipo, ai, eu sou mesmo. Porque ela é meio assim, fica, ai, mas não, ai, eu tô cansada, ai, não sei o quê. Eu sou esse tipo de pessoa que fica resmungando, assim. E não é muito animador, mas, enfim, como eu disse, eu vou resmungando e fazendo. E, bom, agora a próxima pergunta era qual um lugar inesquecível? Nossa, aí é super difícil de responder. Eu não sou uma pessoa assim super viajada, sabe? Conheço o mundo inteiro e tal, mas tem alguns lugares que me marcaram bastante. Primeira vez que eu vim pro Japão, eu fui pra Kyoto, que é uma cidade mais ao sul. É bem famosa, eu acho, né? A maioria das pessoas que tem interesse no Japão deve conhecer, porque é uma cidade famosa pelos templos e santuários, né? Ela tem muito essa parte da religião
ele já foi a capital do Japão antigamente também, então tem também esses resquícios da parte imperial e tal. E tem um templo lá em Kyoto que eu gostei muito de visitar, ele não é tão famoso, mas ele se chama Nanzenji e é um, um templo budista e ele tem uns aquedutos, assim. Quando você entra lá, eu não sei, eu me senti como se eu estivesse num lugar totalmente diferente, sabe? Nem era no Japão, eu fiquei tipo, nossa, assim. Ele tem um jardim zen, um laguinho, e daí tem uma torre alta que você sobe, e a gente foi bem na hora que tinha um pôr do sol. Não sei, foi um lugar assim que tinha uma energia que me marcou de um jeito muito diferente, assim. Eu fui em muitos templos aqui no Japão, não em todos, mas óbvio, né, tem muito tempo aqui no Japão e santuário shintoísta, mas o Nanzenji foi, acho que um dos que mais me marcou. Não sei se pela situação, porque eu tava com os meus amigos do intercâmbio, ou não sei. Ele tinha uma vibe, uma energia muito diferente que eu gostei bastante. E um outro lugar também que me marcou muito foi quando eu fui para as Cataratas do Iguaçu, no Brasil, no Paraná, e nossa, assim, todo mundo fala, sabe? A minha avó já foi várias vezes e ela falou assim: ah, é muito bonito lá, falou, mostrou as fotos dela e tal. E quando você chega lá e vê a força das águas, é uma coisa assim impressionante, assim. Eu fiquei muito impactada quando eu fui lá também com essa questão da natureza, da força que aquilo lá tem. E foi muito legal também. Bom, e a última pergunta dessa parte geral é um acontecimento memorável. Nossa, também é difícil, né, de responder. Acho que todo mundo tem muitos acontecimentos que marcaram na vida. Mas eu vou contar de uma coisa que acho que é bem pequena, assim, perto de outras que aconteceram na minha vida, mas que eu acho que me marcou muito. Foi quando eu voltei do Japão da primeira vez, né, em 2014. Eu tinha um semestre da faculdade para terminar, aí eu terminei esse um semestre, me formei, aí trabalhei com algumas coisas e tal, mas eu já estava pensando assim em trabalhar com alguma coisa ligada ao artesanato. E aí eu comecei a fazer bolsas e necessários, enfim, acessórios em tecido, porque eu fiz vários cursos de costura de acessórios e vender online. E eu participei de dois bazares também, o Bazar Agente, que é um bazar em São Paulo bem legal, assim, eu não sei se ainda tá acontecendo com esse negócio da pandemia, mas na época que eu participava eles tinham, assim, vários expositores, muita gente, é, assim, conhecida no meio artesanal, e eles também davam chances para pessoas que estavam começando como eu na época. E é, eu tava lá vendendo no meu segundo bazar, e eu lembro que a Fran Lacerda apareceu com a Paula Pereira, né, a designer da Mio, que escreveu a receita da Mil. E aí ela falou, ai, Paula, essa é a Cris, né? Ela também vai participar do nosso grupo de tricô, porque na época a gente estava começando um grupo de tricô de umas das meninas de São Paulo. E aí a Paula ficou tipo, ah, que legal, não sei o quê, tomara que você consiga ir em algum dos encontros, porque na época eu estava morando numa cidade perto de São Paulo, mas não era bem em São Paulo, né, na capital. E eu não conseguia ir nos encontros porque o horário não dava certo pra mim e tal. E aí a Paula falou isso, ah, tomara que você consiga participar de algum dos encontros, não sei o quê. E aí eu vi a Paula e fiquei, nossa, tipo, como ela tem uma energia boa, sabe, assim, muito empolgada, muito animada, assim, ela nem me conhecia e já saiu, assim, falando, não sei o quê, me abraçando. Aí eu fiquei, nossa, né, tipo, ela é muito diferente do que eu imaginava, assim, eu conhecia as receitas dela, né, tinha já visto o trabalho dela na internet, mas nunca tinha visto, assim, nem vídeo, nem nada dela, só a foto dela mesmo. E aí, quando eu conheci ela, fiquei muito impressionada com essa vibe dela. E aí, nunca na minha vida que eu ia imaginar que depois de todo esse tempo que passou, que eu ia ter mais contato com ela, que ela ia me oferecer pra mim e pras meninas do grupo pra gente fazer o teste NIT, né? O teste da Mio, e que depois eu ia vir pro Japão, vestir a Mio aqui no Japão, sabe? E organizar esse negócio do Cal e todo mundo ia tricotar a Mio juntos, assim. Então eu acho que foi um encontro assim que, por mais que tenha sido uma coisa assim de minutos, muito rápida, foi uma coisa muito marcante pra mim, sabe? Essa
essa hospitalidade da Paula, o jeito dela, assim, e me deixou ainda mais encantada pelas receitas dela. Então, uma boa parte, assim, do Cal se deve a ela, sabe? Porque se ela não fosse uma pessoa, assim, que me inspira tanto, não só pelo trabalho dela, que é muito bonito, né, em tricô, mas pelo jeito dela, de uma pessoa muito generosa, eu acho que eu não teria essa motivação, sabe, pra começar a fazer uma coisa como essa, assim, o Cal, que não é, assim, uma coisa que é super difícil, eu acho que qualquer pessoa pode organizar isso, mas que me toma um tempo, assim, e que eu tenho que estar disponível para isso, né? Eu tenho que dedicar uma energia para isso. Então, eu acho que vale a pena, porque tem a Paula por trás e agora também a Vivi, né? Que também embarcou nessa junto com a gente, tem muitas ideias. E tá junto com a Sofia. A Sofia também teve um maior trabalhão para fazer todos os kits, assim. Então, acho que foi um encontro que eu tive com a Paula e que daí disso surgiu tanta coisa na minha vida que eu nunca ia imaginar. Assim, às vezes, hoje de manhã eu tava conversando com minhas amigas da faculdade, faz um tempo que eu não conversava com elas, e daí uma delas comenta, nossa, você tá postando no YouTube, não sei o que legal, né, você tá organizando uma coisa de tricô, aí eu tava tentando explicar pra elas, assim, mas tipo, é tão difícil, né, você conseguir transmitir isso que o tricô trouxe pra mim, sabe? Tipo, ele me abriu tantas portas, assim como a costura, mas principalmente o tricô, sabe? Eu conheci tanta gente, tô conhecendo ainda, tem muita gente aqui na live, tipo, e eu fiquei, nossa, é, esses dias eu tava pensando como eu tinha conhecido a Paula e eu lembrei disso, sabe? Como foi esse primeiro encontro, assim, pessoal, assim, ao vivo. E fiquei, assim, bem emocionada de pensar em tudo o que aconteceu depois disso. Então, às vezes eu fico pensando, nossa, será que, tipo, as pessoas vão pensar que eu tô, sei lá, puxando o saco da Paula, que não sei o quê? Porque eu tô mesmo, sabe? Eu acho que o trabalho dela precisa ser reconhecido, assim, ela merece ser conhecida no Brasil e no mundo inteiro. E é isso. Bom, acho que já falei demais. Eu não sei se alguém tem. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, mas eu tô lendo aqui os comentários e daí a Mônica comentou que a tristeza foi muito importante no filme, né? No Divertidamente, que eu comentei, é verdade. Eu acho que tem aquela música, né? Fala tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu acho que, tipo, você não consegue ser feliz sem você ser triste também. Acho que uma coisa não existe sem a outra, né? É um pouco. Mas às vezes eu falo isso, essa questão do de tipo, eu sou a tristeza, assim, as pessoas falam, nossa, que coisa estranha, assim, é um pouco difícil de explicar, eu acho, esse sentimento. É, a vida da Craft, a Elisa, ela falou, né, que ela se lembra de quando a gente se conheceu. Foi um encontro bem rápido também, né? A gente fez um. Eu fiz uma aula de uma blusa da Patrícia Cardoso, uma vez no Brasil. E apesar de eu costurar vários acessórios, eu não sei muito sobre costura de vestuário. E aí eu fui fazer essa aula da Paula, desculpa, não, da Patrícia, justamente pra ter, assim, mais repertório de acabamento e tal. E aí a Elisa sentou do meu lado na máquina do lado e a gente ficou lá trocando figurinha e tal. Foi bem divertido, uma aula que acabou super tarde. Foi bem legal também. Ah, é bem diferente, né? Eu gosto muito de conhecer as pessoas pela internet, assim. Eu acho que quando a gente vê, né, o que as pessoas estão postando, a gente consegue criar mais essa conexão, né? Porque você consegue meio que acompanhar um pouquinho do dia a dia, do jeito de pensar da pessoa. Mas os encontros, assim, cara a cara, eles têm também um gostinho especial, né? De a gente poder estar ali uma na frente da outra, assim. Mas hoje em dia é tão difícil, né? Ainda mais com essa questão da pandemia, a gente não consegue ter tantas essas oportunidades. E por isso que é bom a internet. Mesmo eu estando aqui no Japão, eu consigo falar com pessoas de todo mundo e vice-versa, né? Cada uma no seu cantinho do mundo consegue interagir com todo mundo que gosta do mesmo assunto. Ai, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu estava planejando ficar uma hora aqui, fiquei um pouquinho mais.
Mas acho que foi bem legal, assim. Nossa, eu achei que ia ter tipo 2 pessoas no máximo e agora tem 20 e poucas pessoas. Foi bem legal. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui. Bom, acho que é isso então. Obrigada pra todo mundo que participou. Ah, eu esqueci de mostrar meu chale. Eu vesti ele aqui agora, tá meio quente agora. Eu tinha tomado banho, tava meio com friozinho, mas agora me deu um calor. Aí eu coloquei o chale, que é uma receita da Paula também. Foi a primeira receita dela que eu fiz, foi um teste também, porque ela foi convidada para ser designer do mês na loja do Stephen West, na Stephen Penelope, em Amsterdã. E aí ela desenhou, né, ela criou umas peças especiais para esse evento, né, que foi um evento especial realmente. E aí esse foi um dos designs, que é esse chale, que se chama Alada, porque ele tem essa parte aqui que parecem umas asas. Ele é bem comprido. Essa parte aqui, mais alongada aqui na ponta, que parece uma asa. Dos dois lados. E eu gostei muito de tricotar essa peça. Então, como eu disse, foi o primeiro teste que eu fiz pra Paula. E o primeiro teste que eu fiz na vida, né? Teste NIT. E eu aprendi bastante. E eu usei alguns fios de cores que eu nunca imaginava assim juntos. É uma combinação que não é uma coisa que eu olharia e ia falar assim, nossa, esses fios ficam perfeitos juntos. Mas assim, quando eu tricotei, eu falei, eu acho que eu não podia ter escolhido uma combinação melhor. Assim, eu acho que ficou muito a minha cara e eu gostei, assim, esteticamente do resultado. E foi muito gostoso de fazer, porque ele parece difícil, ele é cheio de textura, mas são só slip stitches, tipo pontos que você vai passando de uma agulha para outra sem tricotar e aí cria esse efeito aqui. Eu achei bem gostosinho, assim, foi um período da minha vida que eu não estava muito bem emocionalmente, então me ajudou bastante. E mesmo ele sendo bem comprido, como ele é feito com fio fingering, o mesmo da Mio, né, a mesma espessura, ele fica bem leve. Aí eu uso bastante aqui, porque como ele é bem comprido, eu consigo enrolar assim no pescoço, no inverno. Ou quando tá só um meio friozinho, eu uso meio estilo da vovó, assim mesmo, sabe? Nos ombros, assim. E aí consigo até amarrar aqui na frente, tipo, quando eu tô na rua, quando eu tô andando, aí não fica caindo, assim, eu gosto. E eu acho que essa receita não tem em português, só tem em inglês. No Ravelry, chama Alada. Eu gosto bastante desse chale. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui, que aqui já são 10h15 da noite e aí amanhã eu tenho que trabalhar, então tenho que me preparar pra dormir. Eu fiz até um chazinho. Eu pensei na Sofia, do Ateliê Itaca, quando eu fiz o chá, porque ela sempre posta que tá tomando chazinho e tricotando. Aí hoje eu fiz um chá de camomila, porque eu pensei, nossa, eu vou ficar muito ansiosa por causa da live, então vou fazer um chá de camomila. Mas no final das contas eu nem tomei o chá, porque é início de você arrumar, não sei o que, ver se tá funcionando, a câmera, não. Aí eu não tomei o chá, mas agora eu vou tomar e vou me preparar pra dormir. Mas é isso, obrigada a todo mundo que participou, que comentou, todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir a live. É muito engraçado isso de a gente falar para as pessoas do futuro, assim. E espero que todo mundo tenha um bom domingo, um bom tricô. E se tiverem alguma pergunta sobre o Milcal, sobre a Mil, qualquer coisa, quer falar sobre a vida, pode me mandar mensagem no Instagram ou deixar aqui nos comentários também, né? Quem sabe a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e daí você perguntando consegue ajudar mais gente. Então é isso, obrigada a todo mundo e até a próxima.